Fala, galerinha do Onda Tech, sejam todos muito bem-vindos. Professor Wellington Moura, mais uma aula de matemática para vocês. E hoje o nosso descritor é o descritor 36, quem fala em resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Então, vem comigo nessa onda? Nossa questão hoje é do SESI 2024, mas também essa questão estava no Enem 2016. Oxente, professor, e pode? Pois é, para mim também foi novidade. Normalmente as questões do SESI são questões inéditas, mas fui surpreendido com essa questão que ela também já tinha sido utilizada lá no Enem 2016. Por isso estão aí as duas fontes. Mas bora para o que interessa, que é entender a questão e resolver. Então bora lá. Ó. A questão fala o seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? E aí ele traz um gráfico, certo? Bem simples, linear, que eu tenho aí no eixo horizontal meses e no eixo vertical porcentagens, beleza? Então, ó, vamos lá. O que é que a questão quer da gente? Qual é o tempo mínimo? Só que atenção com isso aqui, ó. Após os 6 meses, para que esse reservatório ele atinja o nível zero, beleza? Bem, bora analisar só esse gráfico, tá? Ó, eu tenho aqui a marcação ó, de 6 meses, beleza? E tenho os 10% aqui. Ou seja, nos 6 meses, esse reservatório só estava com 10%, tá? Bora ampliar o gráfico para ficar melhor da gente visualizar e entender o que é que a gente encontra aqui, beleza? Pessoal, de quando a gente começou a observar, tá, até esse sexto mês, houve uma variação percentual de 30% para 10%. Ou seja, foi uma variação de 20%. Beleza? Em que intervalo de tempo, professor? Aí a gente vai olhar aqui embaixo. Atenção com este gráfico, que a interseção do eixo X com o eixo Y não é o ponto zero. Tá? Ele já começa a contar no 1, ó. Então, de 1 até 6, que foi o sexto mês, a variação foi apenas 5 meses. Beleza? Então, ó, analisando esse gráfico, bora ver o seguinte. Eu tive uma variação de 20% em 5 meses. Quanto é mesmo que eu ainda tenho nesse reservatório? 10%, né, que até a gente marcou ali. Então, se 20% foi em 5 meses, 10% vai ser, em média, 2 meses e meio. Duas grandezas diretamente proporcionais, beleza? Então, a gente encontra aqui, ó, na letra A, tá? Pessoal, atenção com outro detalhe neste gráfico. Observem que a porcentagem vai somente até 5%, tá? Ele não vai até o 0%, que é o que ele quer, né? O nível zero. Então, para aquela pessoa que pegou a questão e foi analisar ela graficamente, ou seja, foi fazer o prolongamento deste gráfico, tem que lembrar que eu tenho ó, que fazer essa projeção aí para chegar no zero, tá? E aí, ó, prolongando a reta, observem que do mês 6, que é onde ele diz após o sexto mês, até esse gráfico atingir o ponto zero, se passaram 2 meses e meio.
Beleza, pessoal? Então, atenção com a análise de gráfico. Muitas vezes a gente vai, analisar gráfico, analisar tabela é muito fácil, mas pode ter casquinha de banana. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, nas informações que tem no gráfico. Beleza, pessoal? Bem, por hoje é só. Até a próxima!